Deixa eu trazer aqui uma afirmação, e aí eu quero ouvir todos vocês, tá? Inclusive o Marcelo Beckler. Mas a afirmação é a seguinte: chegada de Leva torna Barcelona favorito a grandes títulos. Chegada de Leva torna Barcelona favorito a grandes títulos. Vitor Sérgio, essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Grandes títulos, acho que está falando de Champions e Campeonato Espanhol, né? Então, eu acho que ele não é o favorito a ganhar o Espanhol. Acho que o favorito é o Real, mas ele tem mais elementos para fazer uma disputa bem mais apertada do que foi no ano passado. E acho que não faz favorito a campeão da Champions, não. Acho que vejo o Liverpool ainda à frente, vejo o Real à frente, vejo o City à frente. Lógico que, a gente sempre fala isso, né? A Champions, ela é uma competição totalmente diferente até dezembro e pós-dezembro, né? Pode ser que em fevereiro o Barça se transforme e chegue muito forte. Mas não começa a Champions como favorito, não. Então eu vou falar falso por isso. Ô, Vé, se você colocar, separar assim em prateleiras os favoritos, como a gente chama, né? Os favoritos da Champions, você colocaria, sei lá, na segunda prateleira o Barcelona ou ainda... Quantos tem na primeira? Quantos favoritos tem na primeira? 2, no máximo. Não tá o Barcelona. Não tá. 3, não tá o Barcelona. 4, não tá o Barcelona. 4, acho que... Porque às vezes, quando começa a temporada, a gente aponta, no geral, né, na Champions, por exemplo, a gente aponta um time fora da curva, mas a gente aponta favoritos, uns 4, 5, né? Eu costumo apontar 3, né? Sempre olho 3 ali. Eu acho que eu não estaria o Barcelona. Tá, entendi. No que o VS estava fazendo, esses 3 eu coloco na frente. Um quarto eu acho difícil de colocar na frente. Junto, talvez. O Bayern de Munique sem Lewandowski, para mim, é uma grande interrogação. Porque o Bayern de Munique, para mim, está como clube muito, muito, muito à frente do que é o Barcelona. Está se reconstruindo. E o Bayern de Munique é um feudo com uma muralha de 50 metros, né? Mas aí, Marcelo, os dois são uma grande interrogação, né, no fim das contas. O Bayern sem o Lewandowski e o Barcelona com o Lewandowski, com o Rafinha, e enfim. Por isso que eu não coloco o Bayern de Munique na frente. Porque eu também não. Então, assim, o claramente... time titular e o reserva do Barcelona. O time reserva do Barcelona é bom time, hein? Se quiser, a gente monta aqui um time reserva do que vai ser o Barcelona nessa temporada. E é o time que faria melhor do que fez o Barcelona na última. Monta pra mim aí. O goleiro pode ser o mesmo, né? Porque os 11 de linha, os 10 de linha a gente troca. Mas o titular, Ter Stegen, continua. Vou colocar Azpilicueta como reserva porque deve chegar. Christensen, Piqué, porque eu tô contando que vai ser Ronald Araújo e Condé, e Marcos Alonso, porque também deve chegar. São contratações que não são tão difíceis de fazer, depois que o Barcelona já conseguiu fazer as mais difíceis. Renovar Dembélé, trazer Rafinha e Lewandowski. Condé, Azpilicueta e Marcos Alonso são menos difíceis. Então, Ter Stegen, Azpilicueta, Christensen, Piqué e Marcos Alonso. Ou que seja Jordi Alba, vai. Que não tenha Marcos Alonso, que Jordi Alba jogue tudo. Nico, Gavi, Kessié. Rafinha, Aubameyang e Ferran Torres. Rafinha hoje é reserva? Rafinha começa eu acho que o Dembélé começa na frente dele. Dembélé de um lado e do outro. E o Ferran? Ferran, porque o Ansu Fati é o titular da ponta esquerda. Tá bom. E aí o Aubameyang de reserva. Não é mau time, hein? Não é mau time. 10 reservas. Jordi Alba e Ter Stegen, 9 reservas. Não é mau time. Agora, o Beckler, o Rafinha vai ser reserva com 58 milhões de euros? Um jogador desse nível, e se ele arrebentar na Copa também, porque na seleção hoje ele é titular, né? Sim. Eu acho que vai depender do que o time vai precisar durante o jogo e de quem completar melhor o Lewandowski. O Rafinha é um ponta-direita de pé esquerdo que tende a ir por dentro, buscar tabela e buscar gol. O Dembélé é ambidestro, mas tende a levar para o fundo e cruzar. O Dembélé jogou meia temporada e terminou com 13 assistências. Então o Dembélé tende a completar melhor o Lewandowski do que o Rafinha. Claro que dentro de campo, com todos os mecanismos do time, a gente pode ver melhor. Mas até como o Dembélé é um cara que fisicamente não é para jogar 90 minutos 50 vezes na temporada, eu acho que é uma posição bem possível que o titular jogue 60% dos jogos e o reserva jogue 40%. Ou 65, 35% dos minutos e por aí vai. Agora, vai depender
se você tem, por exemplo, o Serginho Deste, que é um corredor direito e tal, um cara que vai pisando na linha lateral até a linha de fundo. Você não precisa ter um ponta que faz a mesma coisa. Aí se você tem o seu ponta que vem por dentro com o pé esquerdo, se complementam melhor. Se o Azpilicueta vai ser titular, que é um lateral que não vai chegar na linha de fundo porque não tem físico nem características disso, se ele vai construir mais, você precisa que esse cara entregue melhor a bola ao ponta, para o ponta fazer um contra um, que aí é o Dembélé que vai para a linha de fundo para cruzar para o Leva. Então vai depender do jogo, do adversário, de como o time adversário vai marcar pelo lado esquerdo da defesa deles, como que o Barcelona vai atacar por ali, condição física de cada um, momento de cada um, pode ser que brilhe a estrela de alguém, comece a entrar tudo e esse cara tome a posição, mas inicialmente, por já estar aqui e tal, eu acho que o Dembélé sai um pouco na frente. E tu não botou nenhum Memphis aí, né? Em nenhum dos times, botou? Não. Por que ele vai sair? Imagino que sim, que saia. O Memphis é um cara que pode jogar de 9 e de ponta esquerda, mas o Barcelona já tem as posições completas, pelo que o Xavi quer, e o Memphis só tem mais um ano de contrato, então não deve ser uma venda cara. O Barcelona não deve, ou seja, para quem quiser comprar é barato, e o Barcelona alivia salário. Acho que é o jogador mais na porta de saída, além do De Jong, né, que a hora que ele quiser ele sai, mas ele quer ficar, mas é o jogador mais na porta de saída que o Barcelona tem. E foi um dos caras que mais deu resultado, de alguma forma, numa fase meio... Participou de 15 gols, né? É. Ele, o Jordi Alba e o Dembélé foram os que mais participaram de gols. A diferença é que ele jogou a temporada toda. O Jordi Alba também, mas é um lateral. O Dembélé jogou meia temporada. O Dembélé começa a jogar em dezembro. O Memphis passou muito tempo machucado e tal. E realmente teve dificuldade de se adaptar. Terminou bem a temporada, mas teve dificuldade de se adaptar ao jogo do Xavi. Com o Coman ele funcionava melhor. Ô Pretzel, eu quero te ouvir. Você vai de verdadeiro ou falso aí na afirmação? Chegada de Leva torna a Barcelona favorito a grandes títulos. Eu trocaria um termo aí, porque o Barcelona, para mim, ele sempre é candidato a grandes títulos. Favorito é um negócio mais forte, é um negócio para poucos, Então eu acho assim, o Barcelona, por exemplo, chegada de Leva torna a Barcelona candidato a grandes títulos, sim, com esse time que o Barcelona tem, ele é candidato, mas favorito, aí eu acho que é um negócio um pouco maior, né? E o favoritismo é aquilo que o Marcelo já falou, que é um time que ainda vai se moldar ainda nessa temporada para ser muito mais forte, quem sabe, a partir de janeiro, talvez, né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, né? O calendário europeu, ele também vai ser achatado até a Copa do Mundo. Essa primeira parte. Então, depois da Copa, a gente pode ter jogadores com a barriga cheia, grandes nomes de barriga cheia, relaxando para a segunda parte da temporada europeia, ou alguns tendo que mostrar muito serviço a partir de janeiro, né? Também tem a Copa do Mundo, assim, no meio da temporada europeia, ela traz algo diferente. Então, eu acho que é falsa a frase, porque eu acho que o Barcelona ele é candidato a grandes títulos. Mas favorito não, apesar de eu ser barcelonista, eu adoro o Barcelona. O modo como o Barcelona joga é um modo que eu gosto de ver futebol. Boa. Rodrigo Fragoso, quero te ouvir, Rodrigo. Você vai de verdadeiro ou falso aí na afirmação? O Pretzel foi de falso, o VS falso, mas assim, se você aumentar um pouquinho o número de favoritos, quem sabe poderia entrar para você, Rodrigo. É aquela história, né? A gente tem que ir dentro da frase, não tem que ficar modificando a frase. Se a gente modificou a frase, é falso, como o Pretzel bem fez. Então eu vou no mesmo caminho. Eu acho que a chegada do Lewandowski, ela empolga o torcedor, ela gera uma expectativa de que o Barça pode vir a ser um candidato a títulos, agora não torna de imediato. Eu acho que torna uma equipe com uma mentalidade ainda mais vencedora, um time que está trabalhando com muitos jovens para tentar colocar essa mentalidade vencedora junto com o Xavi, está trabalhando numa reconstrução. Você colocar um cara com essa mentalidade é fundamental, principalmente para as adversidades, né? Você tem um Gavi ali que é uma criança, que está com uma mentalidade adulta, é verdade, mas ainda é uma criança que vai passar por muitas experiências. O Dembélé, que é um cara que ainda não conseguiu se firmar por conta de lesões e tudo mais. Enfim, você tem algumas peças com mentalidade vencedora, mas quando você traz uma que estava vivendo um momento muito feliz nos últimos anos da sua carreira para colocar mais força, e quando você, claro, coloca para dentro de um grupo o atual bicampeão do mundo individualmente, naturalmente você faz com que todo mundo todo mundo ganhe mais confiança, e isso é fundamental no futebol. Eu acho que o Barça vai precisar mostrar um pouco mais no nível de enfrentamento europeu. O Xavi em La Liga foi buscar o segundo lugar, teve um aproveitamento ali de 75% na reta final, então é realmente um time que se encaixou,
que mostrou que já não é mais um bando em campo como era com o Koeman, que a gente não conseguia enxergar muito uma criatividade, não conseguia enxergar muitas ferramentas. Hoje já é um time com muitas ferramentas. E aí você ainda coloca qualidade técnica e coloca mentalidade vencedora, são dois ingredientes muito bons. Mas aí é o tal negócio, são ingredientes, a receita não está pronta. A gente tem que ver quando a receita estiver pronta. Então, nesse momento é falso. A chegada do Leva não torna o Barcelona favorito. Mas, quando a receita começar a ser feita pelo Xavi, quando a temporada começar, a gente vai ver o nível de enfrentamento desse Barcelona. E ele pode acabar se tornando, sim, um favorito. Nesse momento não é. Eu, como boa cozinheira que sou, sei que agora os ingredientes estão sendo colocados no bowl, mas ainda não mexeram e tudo mais para ver se vai dar bom ou não, entendeu? É só essa parte que eu sei. Depois, quando bota no forno, sempre dá problema para mim. Ô, Marcelo... Uma vez eu queimei uma torta de palmito que ficou um negócio assim, parecia um bolo de chocolate. Não. Essa parte não dá. Para quem segue tá aí nas redes sociais, a gente vê que ela é especialista em fazer bolo desconstruído, né? Isso, perfeito. Eu tenho personalidade, sabe, Marcelo? Não gosto das coisas igual dos outros. Aí eu faço bolo completamente diferente, que inclusive não sai da forma. Marcelo, você vai de verdadeiro ou falso aí na afirmação? Chegada do Leva torna o Barcelona favorito a grandes títulos? Não, é categórico, é falso, porque tem 3 que estão à frente. Por exemplo, o Manchester City, que já era um time muito mais bem engrenado, contratou um 9, talvez de um nível parecido com o do Lewandowski, que é o Haaland. Então você pegou um time melhor e deu a ele uma ferramenta que o Barcelona está contratando, 50 gols. Né? É mais ou menos o que cada um te dá. Não acho que o Haaland vai manter o nível de gols que ele fazia, nem o Lewandowski, porque jogar na Alemanha ainda é diferente de jogar na Espanha e na Inglaterra, mas o Manchester City está ainda melhor. Tem esses 3 à frente, esses 3 claramente à frente, Real Madrid, Liverpool, Manchester City. Eu acho que o Barcelona entra no bolo. Eu acho que antes o Barcelona teria que jogar contra qualquer time europeu olhando de baixo para cima. Ele para de fazer isso. E daqui a pouco na Champions, nas quartas de final, se tem Real Madrid, Manchester City, e se o Liverpool está desse lado da chave, o Barcelona pode ir indo. Ele pode, o Barcelona-Chelsea hoje, Barcelona-PSG, Barcelona... Não sei, os times que têm chegado, o Barcelona não olha. Barcelona e Bayern. Barcelona e Bayern. Ainda acho que o Bayern é um clube melhor. E eu não sei quanto tempo só o time segura os resultados dentro de campo. O Barcelona precisa ser um clube melhor também. Por isso que eu acho que é um time para a segunda temporada, não para a primeira. Mas o Barcelona-Bayern hoje dá jogo. Nas últimas temporadas deu um massacre que com 15 minutos tinha acabado todos os jogos. Barcelona-Bayern de Munique dos últimos 3 anos. Dessa vez eu acho que o Barcelona dura mais do que 3 rounds, sabe? Assim, o Barcelona vai jogando contra o Bayern e alguma coisa diferente pode acontecer. E na Espanha, não é favorito, mas o Real Madrid deixa de ser tão favorito como era. Era o que o Fragoso falou. O Xavi chegou até 75, terminou com 72, porque depois que o Barcelona conseguiu seus objetivos também, as últimas 3 rodadas, quase que não entrou em campo, né? Jogou como tinha que jogar ali. E o Real Madrid também, mas o Real Madrid teve 80% de aproveitamento em La Liga e o Xavi 75%. Com esse time melhorando, a chance de ter mais do que 75 é maior. E aí você encosta no Real Madrid, que foi o campeão. Então, não é favorito na Liga, mas diminui o favoritismo do Real Madrid. E na Europa, eu acho que o Barcelona, o termo é, entra no bolo. Tem 3 acima e tem um bolo depois de bons times. O Barcelona volta a entrar num bolo de bons times, coisa que ele não teve nos últimos 2 anos, pelo menos.